Meus amigos e amigas da primeira série, muito bom dia para todos vocês. Estou retornando aqui neste frio danado com mais uma aulinha. Hoje separei alguns exercícios de aprendizagem, sobre o nosso capítulo A2 aí, noções de geologia. São exercícios de aprendizagem. Eu resolvi corrigi-los, escolhi 3 deles, daqueles que eu havia passado na semana passada, porque eles vão trabalhar muito bem o conceito que nós discutimos, na aula. Eles vão trazer uma boa abordagem e dá para a gente utilizar todo o conhecimento que nós adquirimos aí nestas últimas aulas, tá? Eles são bem tranquilos, vocês vão ver assim que quando a gente lê o enunciado, a gente, nossa, mas que tá falando esse negócio aí? Mas depois a gente percebe que os exercícios são bem tranquilos quando eu entendo o conceito, essa questão de nós estamos trabalhando sobre a estrutura interna da Terra, sobre a questão das teorias, da deriva continental, da tectônica de placas. Vimos lá um pouco dos movimentos das placas tectônicas. E por fim, eu estudei com vocês, nós tivemos uma aula lá na live sobre os agentes endógenos. Inclusive, eu gosto de reforçar bastante essa questão da live, foi muito boa, tem sido muito proveitosa, a escola foi muito assertiva neste ponto, em conseguir nos aproximar. Eu acho que fica fácil conseguir esclarecer muitas dúvidas ali. Algumas tinha lá, por exemplo, do fusos horários, mas ainda não que quando a gente estava ainda em aula presencial, mas depois eu vou esclarecer melhor, vou falar um pouco mais sobre elas, Mas eu acho que essa aproximação através da live tem sido fundamental para a gente conseguir resolver os exercícios, conseguir resolver as dúvidas, conseguir falar um pouco mais sobre o conteúdo e não ter nenhum tipo de perda, já que estamos nessa época de isolamento. Tem uma coisa que está me incomodando de isolamento social, Então a gente vai se virando aí com o que temos. Gosto sempre de relembrar nos vídeos que sobre a assinatura da lista de presença que está na descrição do vídeo, ela é fundamental, tá bom? Ao longo aqui da correção dos exercícios, se você não entender algo, anote para me perguntar durante a live, ou então me mande aqui no comentário dos vídeos, do vídeo, que eu faço questão de responder. Não podemos deixar dúvidas passar em branco. Não façam isso, tá? É só me procurar que eu faço questão de responder tudo. Bom, vamos começar essa correção, Já falei demais. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu tô aqui, eu não sei como é que vai sair minha letra aí agora quando eu for escrever, porque meus dedos estão praticamente congelados. Eu queria dar aula de luva, aqui agora, uma luvinha e tal, mas eu achei só uma luvinha de moto. Aí eu fiquei imaginando, imagina se eu fosse dar aula só com a luvinha, eu ia ficar muito ridículozinho, Então, eu vou tentar dar aula aqui com os dedos congelando, ok? Então, vamos entender. Então, não são todos os exercícios, porque muitos lá eles trabalham o mesmo tipo de habilidade, o mesmo tipo de conceito, tá bom? Então, eu escolhi aqui 3 exercícios para corrigirmos. Na página 52, exercício 4, e página 58, exercício 5 e 6. Legal? Então vamos ver aqui. Eu coloquei primeiro, pessoal, a pergunta, eu discuto, eu falo com vocês aí a possível resposta, o possível entendimento, e na sequência eu coloco a resposta por escrito para vocês, tá? Para não ter... Para ficar fácil, para você, se caso quiser dar um pause no vídeo, alguma coisa assim para verificar a resposta, fica fácil depois, Arredei aqui um pouquinho para ler tudo. Então vamos ver essa questão 4.
Assista a essa animação que representa a deriva continental dos continentes desde a Pangeia até os dias atuais. Então, essa é uma questão, né, eu gosto, interativa, porque você deve assistir uma interação, ó, assista uma animação aqui, né, antes de fazer o exercício. Você vai assistir ela através do QR Code aqui ao lado, né? Basta você apontar seu celular aí, você tem aquele aplicativo do Bernoulli Play instalado, fica facinho para você olhar isso. Então, assista essa animação que representa... Opa, então a questão vai trabalhar aqui com deriva continental. Né? A deriva continental que eu falei com vocês lá, que veio desde aquela questão do Alfred Wegener, né, que propôs ela. Desde a Pangeia até os dias atuais. Observe a grande dinâmica, quando ele quer dizer dinâmica aqui, a grande dinâmica da crosta, ele está falando sobre a deriva, sobre o movimento. Ok? Então vamos ver. A grande dinâmica da crosta quando consideramos o tempo geológico, ou seja, desde o início, né, até hoje. Seu desafio será acompanhar a localização do Brasil dentro da massa continental que possui um contorno semelhante com a América do Sul. Então, ele está dizendo que nós teremos que acompanhar o Brasil. Né? Claro que o Brasil nessa época não estava formado como nós conhecemos hoje. Né? Então é por isso que ele diz que nós devemos procurar o contorno semelhante ao que nós temos hoje na América do Sul. E vamos observar a sua trajetória ao longo da deriva, ou seja, ao longo do seu movimento. Ok? Vamos ver aqui. É claro que não tem como eu colocar o vídeo aqui, pelo menos eu não sei, né? Depois vou ter que olhar uma aulinha com o Brian, alguma coisa aí, com esse cara, para ver como que eu coloco o vídeo aqui para vocês dela, né? Desse interativo do Bernoulli Play. Mas dá para fazer, eu coloquei uma imagem aqui, eu acho que dá para a gente trabalhar. Ó. Descreva utilizando os pontos cardeais e considerando o norte como a parte superior do vídeo, a trajetória do Brasil ao longo da deriva. Então, um primeiro conceito, eu gosto muito dessa questão aqui, porque um primeiro conceito que nós temos que trabalhar é o de orientação. Então, o conceito que eu devo trabalhar nesta questão aqui, primeiro, de orientação, que nós estudamos lá em cartografia. Olha como que tudo na geografia, né, ela está associada lá em cartografia. Ok? Olha como é que a letrinha tá. Meu Deus do céu. Então, eu tenho que entender um pouquinho de cartografia. Quando ele descreve aí, utilizando os pontos cardeais, eu tenho que lembrar da rosa dos ventos. Ok? A rosa dos ventos. Vou desenhar ela aqui. Não vai sair muito bonitinho, não. Então, os pontos cardeais, vou colocar PC aqui, pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, os pontos cardeais são norte, sul, leste, oeste. Lembrando que o leste aqui ele pode ser representado com a letra E e o oeste com a letra W. Também tá certo. Esses são os pontos cardeais. Vamos aprofundar um pouquinho mais para lembrar o conteúdo. Eu tenho os pontos aqui também. Como que são chamados esses pontos aqui? Colaterais. Muito bem. Né? Então, os pontos CO de colaterais. Então, eu tenho aqui o norte com o leste, eu tenho o nordeste. O sul com o leste, eu tenho o sudeste. Sul com oeste, sudoeste. E o norte com o oeste, o noroeste. Esses são os pontos, então, colaterais, né? Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. A letra são um pouquinho feia, tá, pessoal? Além dos meus dedinhos estarem congelando, é difícil escrever com essa mesa digitalizadora aqui. Então eu tenho que descrever utilizando os pontos cardeais
e considerando o norte como a parte superior do meu vídeo. Então, o norte é a parte superior. Finge que isso aqui é o vídeo, aqui vai ser o norte. Então, se aqui é o norte, essa parte de baixo vai ser o sul. Olha lá na Rosa 200. Aqui vai ser o leste. E aqui, oeste. Eu preciso considerar os pontos colaterais para analisar esse exercício? Não, porque ele deixou bem claro que eu deveria analisar apenas os pontos cardeais. Então, descreva utilizando os pontos cardeais e considerando o norte como a parte superior do vídeo, a trajetória do Brasil ao longo da deriva. Então, eu tenho que pensar, né, que o Brasil, vou escrever desse lado aqui, que o Brasil, né, ele se informa no encontro de placas, olha só, primeiro, placas ao sul do planeta. Nós somos na porção sul do planeta, então é a junção das placas do sul. Então, olha só, na Pangeia aqui, nós sabemos que esse aqui vai ser o contorno aqui da América, né, do Sul, ó. Tá, depois vai virar a América do Norte aqui. Então, já sei que essa porção aqui é o contorno da América do Sul. Então, vamos começar a responder e ver o movimento do Brasil aqui. Então, o Brasil se forma na porção aqui, né, no encontro das placas sul do planeta. No Triássico, ele migra um pouquinho, ele começa a migrar, ó, nós estamos na porção sul, né, na parte sul aqui, ó, norte, sul. O Brasil começa a migrar o quê? Para o norte. Olha o movimento dele aqui, estão percebendo que ele está afastando, dá para perceber que ele está afastando dessa porção aqui, que estava toda ao sul. Então, no Jurássico, ele começa a movimentar para a parte setentrional, ou seja, para a parte norte do mapa. E ele começa a atravessar aqui a linha do Equador. Aqui não dá para ver direito, mas um pedacinho dele aqui já começa a atravessar o que nós temos aqui de linha do Equador. Então, o primeiro movimento do Brasil é a norte. Muito bem. Falei Triássico, né, com vocês, gente. Vamos lá, no Triássico aqui as porções estão ao sul, né? No Jurássico aqui, desculpa, tá? Eu coloquei a seta errada aqui. No Jurássico aqui, ele começa a fazer um movimento, né, em direção à linha do Equador, em direção ao norte, tá bom? Legal? Beleza. No Cretáceo, eu só passei essa seta para cá, tá? Mas aqui é a mesma coisa. As porções sul do planeta, porção sul do planeta, e ele começa a fazer o movimento dele aqui, ó, no Jurássico, em direção ao norte. No Cretáceo, olha o que vai acontecer. Ele dá um pequeno giro, o giro dele é levemente, não sei se vai dar para vocês perceberem aqui no vídeo, que dá para perceber bem, né? Ele dá um girozinho aqui, um pouco abaixo, né? Movimentando um pouco abaixo para a linha do Equador. Olha só, fica uma porçãozinha norte aqui, acima da linha do Equador, mas ele dá um girozinho um pouco mais para baixo em relação à linha do Equador. Ainda no Cretáceo aqui, outra coisa que eu posso perceber é que os continentes eles começam a quê? Se fragmentar mais. Eles começam a separar, desculpa. E a separação existe aqui na porção sul do continente, né, que vai ser a América, em relação o continente que vai ser o africano. Tá dando para perceber isso aqui? Vocês conseguem verificar? Então, olha só, o Brasil dá um pequeno giro aqui, uma pequena porção dele fica a norte do Equador, né? A sua maior parte fica a sul do Equador, e eu consigo perceber também no Cretáceo um movimento, né, no qual os continentes já estão se fragmentando, do que nós chamamos de Pangeia, né? No que nós chamamos lá quando eles estavam todos juntos. Do Cretáceo aqui aos dias atuais, ao presente, o que a gente pode considerar, né? Que no movimento, na questão da deriva continental aqui, o movimento do Brasil em relação, a América em relação à África, né, onde está o Brasil aqui, eles estão se afastando. Então a América está indo na direção
Sabe me dizer? Oeste. Ok? Então, a América está indo em direção oeste, enquanto a África se afasta na direção leste. Então, resumindo a questão toda, o movimento do Brasil, ele começa o seu movimento indo em direção a norte, né? E depois, nos dias atuais, ele continua o seu movimento a oeste, ou seja, se afastando cada vez mais da África. Legal? Então, beleza. Deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui, para ficar fácil para corrigir a letra B. Espero que tenham entendido aí. Eu rabisquei muito o mapa aqui, mas dá para entender, né, o movimento do Brasil ali. Primeiro ele vai a norte, depois ele continua o seu movimento a oeste, tá? Se afastando então da África, do continente africano. A nossa placa aqui, ela se afasta cada ano da placa africana, ok? Pagando tudo. Você tinha que lembrar o conceito de orientação aí, lembrar da rosa dos ventos, né, que é fundamental na cartografia para aprendermos a orientar e nos localizar no espaço. Tá acabando, ok, legal. Olha a letra B. A letra B não tem como eu colocar ela aqui, mas ela é muito fácil também de corrigir. No vídeo é possível notar a presença, olha só, opa, deixa eu trocar essa borracha aqui pela caneta. No vídeo é possível notar a presença de cores beges e marrom no encontro de massas continentais. Opa, no encontro de massas, ó, movimento, o que você diz aqui? Convergente. O movimento convergente, ele vai dar origem ali, ó, às montanhas, né, os dobramentos modernos. Então eu já sei que é possível notar que essas cores, no encontro de massas, essa é a palavra fundamental aqui, no encontro de massas, elas estão relacionadas ao quê? Altitude. Opa, pera aí. Descartar. Nossa, gente, voltei tudo, né? Deixa eu, professor que não sabe mexer nisso. Vamos voltar aqui. Pronto, tá beleza. Então, pessoal, olha que legal. Nessa parte aqui da questão, né, nós sabemos que esse encontro, né, de massas continentais, ele está relacionado aí com a altitude. Deixa eu ver se eu consigo colocar a caneta aqui agora, que eu não sei o que aconteceu. Pronto, agora acho que vai dar. Olha aqui, ó, está relacionado então a... Ih, gente, o que o professor fez aqui? Não estou conseguindo mais escrever, ó. Vamos deixar a caneta para lá. Então, no encontro de altitudes, ok? Para não perder muito mais tempo aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Só apontar mesmo. Pronto. Vamos lá. Vamos passar mais um slide aqui e vamos ver como ficam as respostas. Se você precisar copiar, eu vou tirar o meu vídeo aqui. Ok? Olha lá, essas cores expressam altitude, sendo o bege referente a altitudes medianas e o marrom a grandes altitudes. Essas são as respostas, né, para o exercício 4. Vamos lá que eu acabei me enrolando com essa caneta aqui, agora eu estou com raiva. Né? Minha canetinha aqui ficou rabiscando tudo. Vamos passar para outra questão. Vamos lá. Esse exercício, esse negócio está me zoando com a minha cara hoje, né, pessoal? Olha essa questão aqui, ela é ótima, tá? Observe atentamente o mapa a seguir. O mapa, ele está trazendo aqui o eixo da dorsal meso-oceânica. Percebam, né? E lembre-se que a dorsal meso-oceânica é aquela cadeia montanhosa que nós temos, né, no fundo do oceano, que marca o movimento divergente de placas, né? O afastamento de placas tectônicas. Então vamos continuar lendo aqui a questão. Então já sei que aqui eu tenho um eixo da dorsal, a dorsal, né, meso-oceânica. Eu tenho uma placa tectônica para cá, que é a placa norte-americana, e eu tenho uma outra placa para cá, que é a placa africana. Vamos lá.
Ele apresenta linhas isócronas no fundo do oceano. E ele até te fala o que é linhas isócronas, né? Iso quer dizer do grego igual e cronos também do grego significa tempo. Então essas linhas aqui, elas marcam o quê? O tempo, tá bom? A formação aqui dessas placas. Então vamos continuar. No mapa, cada linha isócrona está associada a um número. Né? Olha aí, 155, 135, 81. Este número corresponde à idade da rocha, no caso, medida em milhões de anos. Então aqui, essa porção aqui da rocha tem 9 milhões de anos, essa aqui 38 e assim vai, tá bom? Portanto, no mapa está representado que os espaços, rochas, por onde uma mesma linha passa, têm a mesma idade. Então todas as rochas na sequência dessas linhas que são isócronas, elas têm a mesma idade, tá bom? Então, a partir do mapa, responda. Existe um padrão de distribuição espacial da idade das rochas. Isso é uma afirmação. Ok. Qual seria esse padrão? Utilize pontos cardeais para descrever essa distribuição. Então, quando eu analiso, né, a questão do padrão aqui a partir da dorsal mesoatlântica, eu consigo perceber que à medida que eu me afasto da porção, né, da dorsal, o padrão de idade das rochas ele aumenta. Ok? Então a resposta é que à medida que eu me afasto da porção da dorsal mesoatlântica, ou seja, da porção central, né, as linhas isócronas, ou seja, a idade das rochas, ela vai aumentar. Né? E olha só, utilize pontos cardeais para descrever essa distribuição. Então, olha aqui a rosa dos ventos já indicando aqui. Então, aqui é o norte, aqui o sul, aqui o leste e aqui o oeste. Então, significa que eu posso responder aqui, utilizando a rosa dos ventos, que à medida que eu me direciono, ou que a placa se direciona no sentido leste ou no sentido oeste, eu tenho o quê? O aumento na idade das rochas. Porque aqui, ó, lembre-se, a placa não é divergente, então ela está afastando. Não é verdade? À medida que a placa se afasta, né, você tem o soerguimento do magma aqui no meio dela, vai criar o quê? A dorsal mesoatlântica. Então as rochas aqui são mais novas, e à medida que vai se afastando da dorsal, as rochas ficam mais antigas. Ok? Deu para entender? Então vamos para B agora. Todo o fundo oceânico é composto de um mesmo tipo de rocha. Nós vamos ver ainda, nós vamos estudar rochas, tá? Nos próximos capítulos. E eu já adianto para você, já dou spoiler, que chama-se basalto, ok? Essa rocha de fundo de oceano chama-se basalto. Eu tenho no fundo do meu aquário ali. E eu uso no fundo do meu aquário aqui, sabe? Porque eu comprei no Mercado Central. Então, pessoal, vamos verificar aqui a questão, a letra B agora. Deixa eu puxar esse aqui, que está me incomodando. Todo fundo oceânico é composto do mesmo tipo de rocha. Já falei com vocês, olha aqui que voltou aqui. O basalto. Ok? Então, a partir dessa informação, quais hipóteses podemos levantar no que diz respeito à formação e à movimentação das rochas que compõem o assoalho? Então, quando eu analiso as rochas que compõem esse assoalho oceânico aqui, ou seja, o fundo desse oceano aqui do mar, eu consigo comprovar que à medida que se afasta, né, à medida que as placas se afastam aqui, ó, né, uma placa está indo nessa direção e a outra nessa, a idade das rochas, a resposta é bem parecida com a letra A. A idade das rochas, ela o quê? Aumenta devido ao movimento divergente das placas. Ok? Eu passo a mesma coisa, que à medida que eu me aproximo da dorsal, a idade das rochas diminui. Beleza? Respondido então a questão 5, se tiver dúvida, se não entendeu, porque deu aquele errozinho lá com a caneta, né? Mas eu acho que deu para sacar bem. Vamos ver mais uma questão aqui. Aqui a resposta dela, tá? Olha aqui, só para título de curiosidade, eu coloquei esse desenho aqui, porque isso aqui é um movimento divergente da placa, tá? Olha só, o magma vai acender aqui,
né? Ele vai formar as cadeias montanhosas aqui na porção, aqui é um corte na terra, né? E ele vai empurrar essa placa para cá e ele empurra essa placa para cá. Isso aqui é esse movimento aqui, é isso que está acontecendo aqui, tá? Essa placa vai para cá, essa vai para cá, e à medida que o magma vai soerguindo aqui, ó, as placas vão se afastando, ele vai formando a dorsal, a cadeia montanhosa no fundo do mar. Ok? Esse movimento aqui é o mesmo que está representado aqui. Dá para entender? Legal? Então a resposta está aí. Se você precisar, vamos lá para mais uma perguntinha. O mesmo conceito que nós vamos trabalhar nessa aqui, tá, pessoal? Agora eu posso voltar essa imagem linda aqui para baixo, esse modelão aqui. Vamos lá. Considerando a teoria de placas, descreva o movimento entre as placas identificadas no mapa e apresente uma consequência desse movimento. Identifique o tipo de borda e a feição indicada na seta. Olha quantas informações ele pediu aqui, né? Mas esse exercício é muito simples, né? Primeira coisa, qual que é o movimento que está evidenciado nesse mapa aqui? Eu tenho a placa sul-americana e a placa africana. Nós já sabemos, olha, que isso aqui chama-se uma dorsal. Então, uma dorsal forma-se pelo movimento divergente das placas. Então, o primeiro movimento que eu tenho que colocar ali é o divergente. Então, ele se forma pelo movimento divergente das placas. Ok? No caso, a placa sul-americana da placa africana. Elas estão separando na área central. E nesta área central que elas estão separando aqui, eu estou tendo a formação de uma dorsal. Legal? Tá? Nesse movimento, a placa sul-americana, então, ela está se deslocando no sentido oeste. A placa africana está no sentido, está se direcionando, né, no sentido leste. Ok? Como resultado dessa divergência, então, olha só eu completando a resposta, como resultado dessa divergência, eu tenho um afloramento do magma nessa porção aqui, né, no fundo do mar. E ele se transforma numa rocha o quê? Vulcânica, né? E essa rocha vulcânica vai dar origem aqui à dorsal meso-oceânica, tá bom? Por isso que todo movimento divergente, pessoal, já que ele está fazendo a construção aqui, vamos dizer aqui, né, dessa dorsal, né, dessa cadeia montanhosa aqui, por isso que todo movimento divergente é também chamado de movimento, já falei isso para vocês na última aula, construtivo, porque ele está construindo, né? Verdade? Ao passo que o movimento convergente, ele é conhecido como destrutivo, tá bom? E a seta, né, respondendo então, a seta indica a cadeia dorsal meso-oceânica. Trata-se de uma cordilheira, de uma cadeia montanhosa submarina, formada aí por rochas vulcânicas. Ok? Deu para entender, pessoal? Eu selecionei esses exercícios porque eu acho que eles trabalham bem com os conceitos que nós já discutimos aí sobre a movimentação dos continentes, né, sobre a tectônica de placas. Ele dá uma boa ideia sobre os limites das placas, né, convergente, divergente. Eu espero que vocês tenham entendido. Peço desculpa anteriormente lá pelaquela falha na caneta, mas eu acho que não atrapalhou a explicação em si. Tá? Qualquer coisa eu estou à disposição. A aula ficou um pouquinho longa, mas foi necessária. Trabalhei com muitos conceitos aqui. Não deixem de me fazer perguntas. Podem separar aí para as lives ou então para o comentário aqui do vídeo. Tá ok? Então um abraço a todos vocês. Aguardo vocês para as próximas aulas. Fui! Agora eu vou esquentar meus dedos um pouco. Eu não estou aguentando mais.